muito utilizar o Blender para projetos científicos, para visualização de dados e para outra coisa que não meios artísticos e produção de filmes e jogos. Isto é bastante importante. O Blender, sendo open source, com background aberto, com uma mentalidade orientada à educação, a ser uma coisa livre e gratuita que qualquer pessoa consiga aceder. Isto é especialmente adequado a projetos científicos e educacionais. Tenho aqui alguns exemplos que não são meus. Aqui está uma página do John Deming, e ele é um professor americano, ensina Computer Graphics. E aqui nesta página eu vou-me aventurar a sair da minha apresentação e mostrar a página dele. Ele tem aqui uma série de alunos que fazem teses com ele e tem projetos como retopologia, ou seja, mudar a topologia da mesh automaticamente para ser melhor para a animação. Tem outras coisas do estilo como versionar edições a uma mesh, ou seja, como usar o Git é bom, o Git ou SVN ou outro controle de versões é bom para um fecheiro de texto, mas também seria bom aplicar versionamento a uma mesh, a uma edição de uma mesh, e nós editamos a coisa, depois não gostamos, queremos voltar atrás e temos que ir à procura de um fecheiro, e ele tentou então encontrar um sistema de marcar automaticamente passos importantes na edição de uma mesh e depois de conseguir voltar atrás. Um outro projeto de um aluno dele que eu achei extremamente interessante foi foi um add-on que ele fez para o Blender para gravar o modo como as pessoas modelam e dar a mesma tarefa a artistas diferentes, de estilo, façam-me um coelho. E toda a gente faz um coelho de uma forma diferente. Depois toda a gente faz um tutorial sobre fazer um coelho e ninguém aprende muito passado um certo ponto. E a ideia dele foi apanhar aproximações e técnicas diferentes automaticamente, de modo a tirar uma espécie de tutorial, não em vídeo, mas em marcas, para se conseguir ver, ok, eu quero modelar um coelho, tenho aqui este overview de técnicas que posso fazer, ou um outro de outro artista, e aprender sobre o workflow, e não propriamente a partir de um vídeo. Por isso ele tem toda esta série de projetos engraçados. Este é um projeto do Sybren Stuvel, que está agora a trabalhar para o Blender Institute, e isto é a tese de doutoramento dele. Por isso ele trabalhou em Dance Crowd Simulation durante anos e utilizou o Blender Game Engine para fazer a tese dele. Que isto funciona essencialmente como uma rede de Voronoi e com um sistema de simulação em que uma das pessoas tem um objetivo e tenta passar pelas outras, os outros agentes tentam acomodar-se. Por isso é um projeto extremamente específico, científico na sua área, e ele acabou por usar o Blender como motor para fazer a simulação. Não é uma tese sobre o Blender em si, é uma tese que usa o Blender para conseguir chegar a um bom resultado. Outro exemplo é o BioBlender, este é mais para visualização. O BioBlender é uma outra aproximação. Isto é feito pela a Comissão Nacional de Research italiana, por isso é um instituto bastante importante, e eles fizeram este sistema em que conseguem ligar o Blender à base de dados de moléculas que eles têm e conseguem visualizar. Isto é um projeto que já dura há bastantes anos também. E agora acabamos de ver também um outro uso do Blender que não é propriamente um filme ou um jogo, tem uma aplicação prática, é uma aplicação. E tenho aqui então a minha tese, isto é a minha tese de mestrado, feita no técnico, já quase há 2 anos, e foi sobre passar de português escrito para português em língua gestual. E usei o Blender também como motor para a animação, para visualizar o meu trabalho. E vou agora mostrar-vos, isto é
exatamente a minha apresentação da tese, talvez vocês achem interessante. Eu procurei propositadamente não editar, para verem como é que eu apresentei também. Eu penso que isto foi... Eu tive que apresentar em 15 minutos na altura, uma coisa assim. Começando então com a minha apresentação de tese. Temos aqui a minha página, onde eu pus todo o material. Aqui tem a minha dissertação, mesmo um PDF gigantesco, com muitas páginas sobre isto. Tem um vídeo, eu devo ter aqui a página. Ups. Aqui. Tem um vídeo, isto é o resultado final. É um avatar, introduz-se aqui um texto, em português escrito, e ele traduz para uma série de gestos em real time no viewport do Blender. Na mesma página tem uma breve descrição, tem os meus documentos todos e um paper que eu submeti, tem o protótipo e tem um sumário de coisas que eu não fiz, porque eu acabei esta tese com muito mais coisas para fazer do que antes sequer de ter começado. Por isso tem uma sugestão, cada tópico destes daria uma tese só em si. E eu adoraria que alguém desse seguimento a isto, porque foi um projeto que eu adorei trabalhar. Então, começando com a introdução, falo da motivação, um bocado sobre a língua gestual portuguesa, porque eu quando comecei esta tese não fazia ideia de que era a língua gestual portuguesa, pensei, umas coisas, pronto, dá para usar o Blender e ficava contente. E só depois é que me apercebi exatamente aquilo que estava a fazer. Falo da arquitetura do meu trabalho, uma arquitetura genérica, dos detalhes de implementação, a forma como avaliei a minha tese e as conclusões a que cheguei. Tenho também o protótipo, se eu conseguir pôr ali no projetor. A tese, então, é passar de português em texto, e isto pode ser depois junto com outros temas, por exemplo, de áudio para texto, de qualquer coisa que gere texto, e depois pegar nesse texto e então traduzir. Se bem que os sistemas de tradução já se sabe, têm sempre erro, e quanto mais erro se junta no pipeline, pior. Mas a ideia era ser usada em conjunto com outros sistemas. A motivação. Porque a primeira pergunta que eu ouço quando falo do meu trabalho, então, mas porquê é que eles não leem? Toda a gente sabe ler. E isto, infelizmente, às vezes não é bem assim. Porque a comunidade surda, ao nascerem surdos, tem muitas vezes atrasos de aprendizagem face às outras crianças da mesma idade. Porque não ouvem, não têm tanto estímulo, a nossa sociedade está feita para pessoas que ouvem, e eles simplesmente, com tantas dificuldades, vão mais devagar. E há muitos surdos que são iliterados. A percentagem factual é bastante grande. E é também mais difícil, com mais acesso à internet, perceber este tipo de coisas, e era bom ter um sistema de tradução automática. E sempre há uma ajuda. Pelo menos eu achei que seria uma boa motivação. Há também imensas teses sobre o aspecto sociológico desta questão, que é a linguagem gestual é a primeira língua, a língua nativa, a língua-mãe destas pessoas. E sempre que eles falam noutra língua, é uma dificuldade adicional. E há muita gente que tem muita dificuldade em falar uma segunda língua. Mesmo tendo sido exposto a elas, há pessoas que não saem bem da sua primeira língua, por isso isto é extremamente importante. Eu fiz isto para a língua gestual portuguesa, e isto foi o meu primeiro choque, porque a linguagem gestual não é uma coisa assim universal, não. E ao mesmo tempo pensei que isto fosse só, pronto, quero falar de uma bola, faço assim um gesto de uma bola e isto vai dar mais ou menos. Ao mesmo tempo que pensava que era universal, isto não faz qualquer tipo de sentido. A linguagem gestual portuguesa é uma identidade única, é diferente da espanhola, é diferente das outras todas e é diferente da língua portuguesa. Não é muito colada à língua portuguesa. Por exemplo, o espanhol e o português são bastante parecidos, mas a língua gestual portuguesa, não. Vou pedir ao Francesco que passe
Please pass it through the room. É um dicionário de língua gestual portuguesa, para verem o formato de um tal dicionário, por isso está aí um livro a passar. Tenho aqui exatamente o tal dicionário, é este que está aí a passar. E é um dicionário, é um léxico, ou seja, uma bola faz este gesto. É para palavras, não tem nada de gramática ou de como aproximar uma frase em língua gestual. Só há um livro de gramática de língua gestual. É uma coisa assim minúscula, fininha, fora de produção, já escutou há muitos anos, está em algumas bibliotecas só. E é um projeto científico. Foi um grupo de pessoas que decidiram tentar investigar como é que isto funcionava. Por isso, reuniram um grupo de pessoas, perguntaram-lhes e muitas das coisas eles não têm a certeza. Por exemplo, eles falam de artigos, uns, as, umas, e eles não têm a certeza se isto existe em língua gestual portuguesa ou não. O que para mim é uma coisa chocante. E eu perguntei a vários grupos de associações de surdos, então, mas um manual da escola que não tem um livro onde, pronto, diga este tipo de coisas? Não tem nada. É uma vergonha absoluta e é não sei como é que uma criança consegue aprender nestas condições e espero que as coisas mudem rapidamente. A gramática é brutalmente diferente. Nós, em português falado, temos uma estrutura de frase linear, que normalmente é sujeito, verbo, objeto. Eu vou fazer qualquer coisa. E em linguagem gestual, não. Eu chamo-lhe um bocado de falar à ioda, que é pôr as coisas... o tópico primeiro e depois os adjetivos. Depois, não tem qualquer tipo de distinção entre um nome e um adjetivo. Os artigos, cá está, não se sabe se existem, se não. Os verbos deles e nomes também têm conjugação, tal como nós conjugamos um verbo temporalmente, eles também conjugam os verbos temporalmente. E como é que eles fazem isso? Temos, por exemplo, o verbo andar, que é feito assim, e temos uma linha temporal, espacial, e eu posso andar agora, no presente, ou posso andar no futuro, e eu aqui estou a dizer que vou andar no futuro. É o mesmo gesto e é conjugado espacialmente na frase. Isto é chamado uma gramática espacial. E há ainda coisas mais complicadas que eu não abordei na minha tese, por exemplo, para nos referirmos a pessoas. Quando eu digo ele comeu a sopa, é totalmente diferente se ele estiver dentro da sala e eu puder apontar para este ele, ou se ele for uma pessoa que eu tenho que referir e que não está no meu campo de visão. Para além disto, ainda há construções complexas, como guardar uma pessoa no espaço, ou seja, eu introduzo uma pessoa, digo o nome gestual dele, por exemplo, e digo que o João agora está aqui. E quando digo que o João vai comer a sopa, eu uso este ponto no espaço e conjugo com o verbo. Isto é complicadíssimo, eu não tinha ideia naquilo que me estava a meter. E é também, acho eu, extremamente interessante. Posso também dizer que, por exemplo, o verbo comer inflete com aquilo que é comido, com o objeto que é comido. O gesto para comer a sopa é totalmente diferente do gesto para comer uma maçã. Porque o formato de uma maçã é redondo, o gesto evoca uma maçã e comer uma sopa é como se tivéssemos uma colher. E então, para fazer um sistema de tradução automático, é preciso considerar imensas coisas. Temos aqui a tal gramática gestual que eu estava a falar. E isto leva-nos às subunidades de gesto. Como virem, eu defini o verbo andar. Ok, eu faço uma animação para o verbo andar. Mas agora não vou estar a fazer outra para andar no futuro. Eu tenho que, de alguma forma, reutilizar a mesma animação, senão isto explode, não consigo animar tudo. E a mesma coisa para os gestos. Eles variam tanto que há várias teses que se focam em definir o que é a unidade mínima de um gesto.
e chegaram à conclusão que são estes parâmetros. Isto é de outros trabalhos que não o meu. É uma configuração das mãos, depois hão de ver no livro que andei a passar, que eles dizem, ponha a mão em forma de C, leva a mão não sei aonde e qualquer coisa. Ou seja, isto acaba por ser a configuração da mão. Eu tenho aqui os bonecos, ou seja, uma configuração pré-definida, a orientação desta configuração e o sítio, ou seja, se é ao peito, se é na cara, na bochecha, onde é que a mão vai. E ainda o movimento, porque há muitos gestos que não são estáticos. Além disto, ainda há uma componente facial que é extremamente importante. Por exemplo, a interrogação ou a negativa é exclusivamente expressada por um gesto facial que acompanha a frase. Eu não fiz nada de animação facial nesta tese. Passei completamente. Cá está o movimento. E, para continuar, estes bonecos interessantes que aqui estão são sistemas de escrita de linguagem gestual. Há vários projetos que tentam escrever isto. Alguns tentam fazer uma espécie de hieroglifos e escrever o conceito do gesto. Outros tentam descrever a fisicalidade do gesto. E este aqui, este gloss, é só o conceito. Gloss é um termo usado em linguagem natural em que significa só o conceito. Não é exclusivo de linguagem gestual. Então, o que é que eu fiz exatamente? O que é que está ali naquela caixinha? A minha tese envolveu a tradução e língua natural, que já é uma coisa complexa em si, e com estas diferenças todas de gramática, tive que introduzir estes problemas todos. E depois de ter determinado os gestos que eu quero fazer, gerar estes gestos procedimentalmente a partir de subunidades de animação. Os objetivos da tese não foi ter um protótipo acabado, foi mais estudar todos os problemas que poderiam existir, o que é que tem que ser melhor estudado, para o que é que já existe pesquisa, listar outras possibilidades. Por isso foi uma tese muito exploratória. A arquitetura do meu sistema cá está, temos um input de texto que pode vir de outro sítio, temos uma tradução aproximada por gloss, ou seja, pelo significado atual da frase. Depois vamos a uma base de dados, procurar, ok, eu quero dizer este conceito, como é que este conceito se diz, a que é que isto corresponde em animação. E depois compor estas animações todas numa animação fluida, com o boneco a respirar, a bater as pestanas, este tipo de coisas, com várias layers de animação. Para fazer a tradução, há duas... Eu não vou aprofundar muito aqui, porque se calhar vocês não querem saber de língua natural, não é muito interessante, por isso eu vou passar esta parte mais rápido. Mas duas aproximações são a fazer as coisas por estatística, que é o mais comum, e isto é feito muito bem, por exemplo, pela Google. Eles têm uma série de corpora, que é o que se chama um bom bocado de texto, e têm corpora que conseguem alinhar com outras línguas. E conseguem ver que, estatisticamente, é comum isto traduzir-se para isto. Isto é totalmente impossível de fazer em Sign Language, porque nem há sistema de escrever sinais, quanto mais ter dados suficientes para tirar coisas estatísticas daqui. É para esquecer. A outra aproximação é ter um dicionário feito à mão, por alguém, e uma série de regras, também rígidas, também feitas à mão. E foi esta aproximação que eu segui, apesar de estar fora de moda, achei que era a única possibilidade. Isto é o sistema todo, que eu vou passar à frente, porque não deve ser interessante para vocês. Depois, na parte de ver na base de dados, queria só dizer-vos aqui que há uma aproximação de tradução básica, como por exemplo de português para o espanhol, a gramática é quase igual, é muito, muito parecida, e quase que só trocam algumas palavras. Mas eu tive que fazer mesmo uma extração de conceito
seja, tive que ver, ok, isto é um verbo, e com este tipo de verbo, isto pede um objeto, este é o objeto do verbo, e ligar as coisas numa espécie de sistema de dependências, tentando procurar mesmo os conceitos, para tentar perceber a frase e conseguir traduzi-la adequadamente. Depois de termos esta tradução em gloss, que é uma coisa tipo texto, ou seja, isto ainda parece mais ou menos tudo português, vamos buscar de uma notação o tipo de gesto que isto quer dizer. E a ideia é, no futuro, ligar isto a outros sistemas de writing. Eu tive mesmo uma coisa muito simples, a dizer configuração mão C, não sei o quê, pronto. Basicamente o que eu usei foram os nomes das animações que eu tinha em Blender aqui, mas isto é suposto ser estendível. E aqui entra a parte de Blender. Tive que escolher uma rig, pesquisei as rigs todas, na altura não fazia ideia que o Blender Rig existia, por exemplo, e o que eu quis foi uma rig que fosse boa para as mãos, por exemplo, que fizesse inverse kinematics nos dedos, porque para onde as mãos são tão importantes, é crucial ter inverse kinematics nos dedos também, o que não é vulgar. E depois aumentei a rig, definindo Spatial Marks, que eu vou mostrar a seguir, e não cheguei a fazer estes Facial Controls, será uma coisa para o futuro, mas é uma coisa a considerar na rig, a rig tem que ter isto. O sistema que eu usei para animar foi, cá está, a configuração da mão, que é, animei, fiz uma key para cada configuração, uma orientação da mão, e depois aqui um sítio. Reparem que isto está cheio de marcadores na cabeça do personagem e eu ponho a mão na configuração com uma orientação no sítio indicado, procedimentalmente. E isto garante que depois funcione com vários avatares, desde que eu ponha lá os pontinhos na mesh do personagem para indicar os sítios onde a mão deve ir. Isto depois pode-se trocar o avatar e a animação funciona sempre. Porque fazer uma base de dados com estas definições todas de animações, isto não é para funcionar só com bonecos, tem que funcionar para o mundo inteiro, para sempre. Por isso são considerações aqui um bocado diferentes. Para as animações procedimentais, isto depende um bocado do modo como se faz, por exemplo, finger spelling. Se eu quiser pôr a mão em configuração de C, não é só pôr lá um C, tem um is in, um is out, uma marcação, tem aqui um tempo, e quando eu faço finger spell é diferente de quando eu faço gestos, isto tem tudo tempos diferentes, por isso o protótipo tem vários modos e faz os timings de maneira diferente. A implementação específica, isto é um add-on, ou seja, fiz aqui uma interface usando o layout do Blender, onde insiro texto e carrego traduzir. Depois tenho a implementação da linguagem natural toda em Python, usando pacotes de Python para a língua natural, e faço display usando o viewport do Blender do resultado. Por isso, a minha tese basicamente usou o Blender para mostrar aquilo que eu fiz. Fiz questão de usar o Blender porque eu quis que isto fosse um projeto aberto, um projeto completamente livre, com o código aberto, com as animações abertas, que corressem em qualquer plataforma, livre de custos, livre de alguém fechar a plataforma um dia, e daí ter escolhido o Blender como a minha ferramenta. Isto já referi, usei Python e um sistema de add-on, e usei basicamente o layout da interface e usei o viewport rendering. Isto é a descrição do pipeline que eu fiz em Python, com o kit de linguagem natural, vou passar também. Isto é o detalhe da minha base de dados, ou seja, eu tenho o gloss, o significado, o conceito de coelho, e digo que o correspondente disto é uma ação com este nome. Também posso ter ações que vão buscar mais do que uma... conceitos que vão buscar mais do que uma ação, que juntem vários, ou que precisem de contexto, de uma hint, para saber qual das várias maneiras que dá para dizer comer
é que eu uso dado o objeto que eu tenho esta frase e seleciona a coisa correta. Usei o Rigify na altura e este é uma aproximação dos pontos que eu pus na mesh. Estes pontos não foram ao calhas, estes pontos foram tirados de uma tese de linguagem gestual americana que definiram estes pontos para essa linguagem e é possível que sejam ligeiramente diferentes para português, simplesmente não há um estudo ainda sobre isto. Defini também uma grelha espacial à frente, porque é comum fazer-se gestos nesta área, portanto defini uma série de posições para conseguir definir os movimentos. Isto é tudo virtual, não se vê, está no código. Defini as configurações que foram achadas para português e isto, nos poucos dicionários que há, isto são as configurações bases da língua gestual portuguesa e não há acordo, são diferentes. O alfabeto, eu arranjei alfabetos diferentes em livros oficiais, por isso isto é bastante difícil de arranjar umas fontes fidedignas. E a linguagem está também sujeita a muito regionalismo, ou seja, não há um manual oficial. A maneira como as pessoas falam em Lisboa é diferente da maneira como as pessoas falam em Coimbra. Especialmente não há uma maneira oficial de dizer tu estás errado, isto no livro diz que é assim. Por isso, não tendo isso, isto é mesmo muito complicado. Para montar a animação, usei o NLA Editor, o Non-Linear Action Editor. O que isto faz basicamente é aqui uns blends. E eu configurei este blend e o tempo. E depois pus mais layers de realismo, por exemplo. Configurei as F-curves de animação para ter o tal movimento destacado nos modos diferentes. E eu não configurei isto muito a fundo. Eu gostava de ter feito tanta coisa diferente no protótipo, mas isto foi uma parte pequena da minha tese. Cá estão os modos diferentes. E no fim, a avaliação. O que eu fiz durante a minha tese foi ir a uns 2 grupos de associações de surdos na zona de Lisboa e perguntei-lhes o que é que eles acharam da ideia, se era útil, se eles usariam, se não usariam, se eles percebiam a animação, sem eu dizer o que era a frase que eu estava a traduzir, se eles conseguiam perceber o avatar. E foi assim uma avaliação muito suave e avaliei se o sistema é útil de todo, a facilidade de usar a interface, que digo-vos já que foi um pequeno desastre. Pus isto também numa conferência científica, teve em display no computador, as pessoas podiam mexer. A primeira coisa que as pessoas fazem é clicar no viewport, arrastam tudo, o boneco sai do sítio e pronto. Por isso tenho-vos a dizer que esta parte de usar a interface do Blender não correu especialmente bem. Porque dá para fazer tudo, pode-se ver o boneco de vários ângulos, mas o facto é que ninguém sabe ver o boneco de vários ângulos, o que as pessoas acabam por fazer é dar cabo do layout muito facilmente. Tentei avaliar também a qualidade da tradução e a expressividade do avatar. As conclusões que eu tirei foi que isto é uma abordagem possível, mas tem imensa coisa para explorar, daí eu ter listado tanta coisa que se pode agora melhorar no sistema em cada parte individual. Concluí também que as linguagens gestuais são uma coisa muito complicada, muito interessante, mas pouco estudada e que precisa de imenso trabalho. E é preciso, especialmente, um estudo linguístico aprofundado da língua gestual portuguesa, porque sem ter uma gramática, sem ter uma série de regras, isto é totalmente impossível. Tive que listar as minhas contribuições também, isto é normal para uma tese, e foi o que eu fiz. O protótipo não é nada de especial. O que eu fiz foi mais o trabalho de investigação daquilo que há, daquilo que não há e quais são os problemas. E a implementação é aberta, por isso agora pode ser estendida por qualquer pessoa.
Até agora não está a ser estendida diretamente em Portugal. Houve um aluno da minha professora que tentou fazer o inverso, ou seja, capturar gestos com uma câmara e tentar escrevê-los em português. Por isso não é uma extensão direta da minha tese. E pronto, tenho uma lista de problemas. Fiz as apresentações, esta é a minha terceira, e vamos ver se eu consigo pôr aqui no ecrã o protótipo. Quanto tempo tem já agora? 10 minutos? Está ótimo. Obrigada. Ok. Então temos aqui a interface do protótipo. Dá para exportar um vídeo no fim, ou seja, em teoria dá para fazer as traduções e exportar um vídeo para embeber num site, numa coisa assim do estilo. E os créditos com o link. Por isso escrevi aqui coelho. Vou carregar no traduzir. E ela faz ali o gesto do coelho. Posso mudar, por exemplo, para uma coelha, em que o gesto para fêmea vem primeiro e depois junta com o coelho. Isto é para mostrar a sufixação da palavra, que tira o sufixo e percebe o género da palavra, este tipo de coisas. Tem, por exemplo, um coelhinho ou uma coelhinha, em que é uma coisa fêmea, é um coelho e é pequeno, por exemplo. Isto tudo dentro de uma palavra. Posso também mostrar uma frase mais completa. O João come a sopa. E reparem que eu não escrevi bem João, falta-lhe um acento, mas eu tenho uma camada leve de corretor de ortográficos. Eu acho que também posso escrever sopa mal. Por isso aqui é a sopa, primeiro. Isto é uma soletração do João e agora come, como se fosse uma colher. Depois repete. E pronto. Se tem alguma questão? A lista das perguntas são todas já pré-feitas, não é? Isto aqui? Sim. Funciona para muito pouca coisa. Há muitas poucas palavras que eu fiz porque tenho que as fazer à mão. Foi mais uma questão de testar o sistema. Não tenho muitas palavras tipo coelho, mas eu sei que se for pôr outra palavra, se eu for pôr gato e gata, o sistema está lá. Está feito. Tenho é que fazer à mão o gato. Uma das coisas que eu gostava de explorar é o sistema para introdução do conceito de gato e dos gestos, porque eu fiz isto tudo em código e gostava que houvesse uma interface usável que uma pessoa que não seja um programador consiga inserir lá gestos, tal como está no dicionário, no mesmo estilo. É possível ter acesso ao ficheiro? Sim, está tudo no site. O site tem um nome um bocado feio, mas podem antes ir ao meu site, inesalmeida.com, e aqui em outros, porque eu tive que pôr isto na intranet do técnico e eles não têm uma maneira de dar um URL melhor. E pronto, aqui tenho um campo com a minha tese e aí tenho um link. Aqui. Que é mais fácil de decorar. Antes de teres iniciado esta tese, já tinhas alguma experiência de género e alguma experiência também em linguagem natural? Em linguagem natural tive uma cadeira e eu gostei bastante dessa professora e decidi fazer a tese com ela, mas eu sempre fui de gráficos, porque um problema no técnico é que há a área de gráficos, com um minor de inteligência artificial, foi isto que eu fiz,
E depois de fazer um major em gráficos e jogos, eu não tive uma área de gráficos e jogos com quem fazer a minha tese. Por isso tive que escolher alguém de língua natural. Isto foi aqui um bocado uma burocracia, vá. Então tive que escolher uma tese noutra área e tentei puxá-la aos gráficos, que era a minha área de interesse. Daí ter saído esta combinação estranha. E o Blender, já tinhas feito algum projeto antes? Já, não me lembro exatamente. Houve uma coisa importante que eu me esqueci de dizer, que é o Google Summer of Code. Vocês sabem o que é o Google Summer of Code? Google Summer of Code é um projeto da Google que paga a estudantes para desenvolverem um projeto durante o verão, durante 12 semanas. Para este ano já passou, por isso só dará para o próximo ano. E o Blender participa neste projeto, por isso há várias fundações, por exemplo a Fundação de Python, não sei se a de Linux também, a Mozilla costuma participar, e há todas estas fundações open source para as quais o Google dá bolsas a estudantes para trabalharem em projetos Esta é a página de ideias do Blender, e há aqui uma série de ideias de coisas que o Blender precisa, em motion tracking, cycles, denoiser, network rendering com cycles. Isto é tudo um bocado de projetos específicos para se melhorar uma área específica do Blender. Tem um mentor, Open Subdiv Integration, por exemplo, e foi aqui que eu comecei a fazer código para o Blender. Eu antes nunca tinha pegado muito, depois vi isto, um projeto de 12 semanas e achei que queria participar e foi aqui que eu comecei, basicamente. E mesmo que escolham outra fundação ou não, foi uma coisa que mudou completamente a minha carreira. Foi bastante importante para mim poder pôr no meu currículo que fiz projeto X para este projeto internacional. Foi das melhores coisas que fiz. Mais alguma coisa?